Gênesis capítulo 2. Versículo 4 em diante. Nos diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se tem um lugar que eu gosto, são os jardins. Eu gosto de jardim. Jardim é um lugar bom para a gente descansar. Jardim é um lugar bom para a gente arejar a nossa mente. Jardim é um lugar bom para você fazer um retiro e divertir-se com a sua família. Jardim é uma coisa mágica. Nos jardins você pode ter momentos muito aprazíveis com a sua família, fazendo um piquenique. Ou se você tem condição de ter um jardim em casa, certamente em algum horário do dia você vai retirar-se para esse jardim. O jardim renova a gente. O jardim tem esse poder de transformar nossa mente e fazer a nossa mente imaginar coisas novas. O jardim faz isso. E quando o Senhor Deus criou o homem, Ele havia preparado para o homem um jardim. Adão e Eva foram colocados para morar num jardim. Se nós humanos, cheios de limites, ainda deslumbramos com a obra de artistas que mexem com botânica e que plantam verdadeiros paraísos aqui na terra com a sua arte de combinar plantas, cores, folhas. Se os homens fazem isso, imagina o que Deus preparou para Adão e Eva e a sua descendência. Que maravilha deveria ser o jardim do Éden. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Deus havia dado a Adão uma ordem. Não era só para cuidar, para governar, para lavrar, mas Deus colocou todo tipo, toda espécie de árvore, para que delas Adão e a sua descendência pudessem alimentar-se sem enjoar,
a variedade certamente era muito grande. Eu acredito que com o pecado, muito do que foi produzido para Adão se perdeu. Nós não sabemos se o jardim do Éden era aqui na terra. Existe uma grande possibilidade de ter sido o jardim do Éden na região do Iraque, onde é o Iraque hoje. Por quê? Por causa da menção do rio Eufrates. 4 rios aqui são citados. 4 rios que envolviam essas terras que Gênesis nos diz e que vinham de um braço só, de uma origem só. Um rio divino, um rio que Deus colocou no jardim para trazer beleza e vida. A casa de Adão era um jardim, mas foi no jardim, no paraíso, que Adão perdeu o seu lugar de governo. E com o tempo a vida vai nos ensinando que se existe um momento que nós devemos estar muito atentos na nossa vida, é justamente nos momentos em que nós estamos saboreando alguma espécie de vitória ou de paz na nossa vida. Nessa época, nós temos que estar não é só gratos a Deus, mas devemos estar vigilantes para não perder o céu instalado em nós, para não perdermos a paz instalada em nós. Como é a nossa vida? A nossa vida, nós temos momentos bons, momentos ruins, momentos de alegria, momentos de choro, como ouvimos na mensagem esses dias. E existem momentos que o nosso jardim fica seco. E você precisa molhar o jardim para que a vida retorne, para que as flores e para que o verde seja mais vicejante, seja mais intenso. Eu amo o estado do Espírito Santo, apesar de não ter nascido aqui, porque é uma alegria passear pelo interior do nosso estado. O nosso estado, ele é abundante em verde. O nosso estado é lindo. O estado do Espírito Santo é um estado paradisíaco. Nós temos aqui locações que são visuais deslumbrantes e às vezes não damos valor. As nossas praias são maravilhosas, mas a nossa região montanhosa é paradisíaca. E Deus, quando fez Adão e Eva, certamente o paraíso era algo que foge aos nossos padrões de compreensão. Como eu disse um dia desse, tudo que nós temos na terra é um espelho do que será no céu. Um espelho embaçado, um espelho que reflete com distorções, mas não deixa de ser um espelho. Mas quando Adão peca, porque a ordem divina era: você come do que você quiser, inclusive tem aqui a árvore da vida, você pode comer e deve comer da árvore da vida por toda a sua existência. Coma, porque ela vai te dar vida. Você vai ter muita vida, você vai ter plenitude na sua vida. Coma de toda espécie de frutos que eu coloquei e coma também da árvore da vida. Mas vem cá, Adão, você está vendo aquela árvore ali? Diferente, boa vista, agradável aos olhos, desejosa de se comer. O nome dessa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque nela, não coma dela, por uma única razão: no dia em que você comer, no dia que você tocar e apropriar-se do fruto dela, nesse dia, certamente você vai morrer. Adão ouviu, prestou atenção, possivelmente comunicou a Eva, porque a conversa foi entre Deus e Adão. Possivelmente ele falou isso para Eva, mas as coisas começaram naquela rotina maravilhosa, tudo era um céu naquele paraíso. Deus vinha ao cair da tarde, segundo a própria palavra de Deus, Deus vinha conversar com Adão. E aí, meu filho, como é que foi o dia? O que você descobriu? Que nome que você colocou às espécies que você está descobrindo aqui? Havia um papo. Quando a presença de Deus vinha,
aquele paraíso que já era maravilhoso, ficava melhor ainda por causa da presença do Criador. Adão tinha tudo, mas havia a ordem: no dia em que você tomar desse fruto e comer, você vai morrer. E vai morrer aqui, no paraíso. E a gente não entende, você sabe por quê? Você vê que quando Eva toma do fruto e come, nada acontece. O que ela faz? Ela oferece o fruto para Adão. Depois que Adão come o fruto, aí vem sobre ambos uma crise de consciência. Os olhos dos dois se abrem, eles se veem nus, eles têm a culpa, os abraça, e eles percebem que fizeram uma grande besteira. Eu quero ler um texto com os irmãos, para a gente poder entender uma coisa. Primeiro, aqui o Senhor Deus diz que Adão não deveria comer. Olha o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que Adão comeu, Adão morreu, sim ou não? Hein? Não morreu. Agora, o que a palavra do Senhor Deus diz na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8? Vou pedir o Mateus para colocar lá para a gente. 2 Pedro 3, 8. Vamos ler lá juntos? Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Adão, ele não viveu um dia de Deus. Você quer ver uma coisa? Olha o que está escrito aí no capítulo 3 de Gênesis. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 5, perdão. Capítulo 5, versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram quantos? 930 anos e morreu. Adão, ele não completou um dia divino. Certamente, irmãos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a palavra de Deus se cumpriu na vida de Adão. Assim como a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida em promessa toda vez que nós obedecermos. Se desobedecermos, a maldição nos alcança. O que lemos lá em Provérbios? Que a maldição sem causa não alça voo. Ou seja, não virá nenhum mal sobre nós se não houver base legal para o mal nos alcançar. Se temos obedecido ao Senhor, nós podemos até ser tentados, mas temos andado em retidão, o mal não nos tocará. É o que promete a palavra do Senhor. Mas Adão, ele não deu ouvidos à voz do Senhor Deus. Então o primeiro jardim foi feito para o homem, Adão. Agora eu quero falar do segundo homem. E eu quero ler um texto com os irmãos que está em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Perdão, irmãos, é 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você quer ver uma coisa curiosa para os irmãos? Você sabe que quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Ele escreveu o Salmo 90. E no Salmo 90 nós vemos uma coisa muito séria no versículo 10, que diz que a vida do homem é de 70 anos. A vida do ser humano é de 70 anos.
Os que passam disso é canseira e enfado. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Um dia de Deus, Adão não cumpriu. Adão não experimentou. Como é que virou depois a vida do homem? O homem que poderia viver milenarmente, passou a ter vida. Adão viveu 930 anos, o homem começou a viver 70 anos. Hoje, por causa da ciência, a gente melhora, vive um pouquinho mais. Mas a palavra de Deus, ela está funcionando sobre a humanidade. Então Deus fez o primeiro jardim para o homem. Existe uma corrente, irmãos, de pensamento que diz que antes de Deus ter feito o jardim mineral para o homem, Ele já havia preparado também um jardim de pedras preciosas para os anjos. Quando você lê a descrição de Lúcifer, está escrito lá que sobre pedras afogueadas andavas. Para o ser humano, Deus fez um jardim vegetal. Para os anjos, um jardim mineral. Está ligado à origem da nossa espécie. Deus colocou esses gostos em nós humanos e Deus colocou gostos nos anjos. Mas o homem que foi colocado no jardim, foi lá no jardim que ele perdeu o paraíso. O primeiro homem. Quando lemos agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz que havia um homem também, o segundo homem, o homem perfeito, Cristo. Ele ganhou o novo jardim para o homem caído, também em um jardim, o jardim do Getsemane. Getsemane, você sabe, chama-se lugar da prensa. Getsemane é o lugar onde havia muitas oliveiras. Jesus gostava de estar ali por causa da paz que o ambiente oferecia. Era um lugar aprazível para se orar. Jesus se refugiava ali no jardim do Getsemane. E foi ali no Getsemane que Jesus conquistou a nossa herança, conquistou a nossa liberdade. Mas não foi um jardim de delícias, não. Foi um jardim sofrido, de dor, de sofrimento, de suor, de sangue, de agonia, de solidão. Os seus melhores amigos não puderam estar com ele naquele lugar, que poderia ser até um lugar agradável, mas o ambiente para Jesus não estava nada agradável. Quando Jesus levanta da sua oração, ele passa por Pedro, Tiago e João, ele diz: vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora, agora vocês podem voltar a dormir. Não pudestes vigiar comigo nem uma hora, agora podem voltar a dormir. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado a alegria de estarmos como igreja nesse lugar, crescendo em oração. Os nossos grupos de oração estão indo muito bem, proporcionalmente ao tamanho da nossa igreja. Nós temos desafios de levantarmos mais oração, porque a oração vai abrir portas sempre para a gente. E como é que nós vamos resistir o maligno? Orando em todo o tempo. Como é que nós vamos evitar de pecar contra o Senhor? Vigilantes em todo o tempo e orando no Espírito. Às vezes nós falamos de maneira errada e equivocada, assim: irmãos, fiquem em espírito de oração. Esse espírito de oração não existe. Essa expressão, vamos ficar em espírito de oração, não existe. Existe orando no Espírito. É diferente. No Espírito eu estou orando e posso estar orando em todo o tempo. Eu posso estar fazendo as coisas do dia a dia e em todo o tempo orando no Espírito. O Senhor Jesus, em todo o tempo, Ele estava orando no Espírito. Nós devemos copiar-lhe o exemplo, mas foi ali no jardim do Getsemane, no lugar onde a azeitona era prensada
para fazer um bom azeite. O que o azeite representa para a igreja? A unção de Deus. Todos nós, você não viu a mensagem, veja lá no YouTube, o Getsemane de todos nós, que eu preguei tem pouco tempo aqui. O Getsemane de todos nós. Em cada momento da nossa vida haverá em algumas esquinas alguns Getsemanes que nos esperarão. E quando Deus permite a gente passar pelo jardim do Getsemane, que é o Getsemane de todos nós, é para extrair de nós o nosso melhor para Ele. E quando nos consagramos a Ele, a unção dEle vem e se manifesta em nós. O Senhor Deus não dará a sua unção para quem não se consagra, para quem não se separa. Então, Adão perdeu o paraíso no paraíso. Jesus, no jardim, pagou o preço para nos devolver o paraíso. Eu quero ler outro texto com os irmãos. Terceiro jardim, que é para o terceiro homem, que sou eu e você. Ele foi conquistado na cruz do Calvário. Você se lembra o que Jesus disse a um dos ladrões que estava crucificado ao seu lado? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que acontece com o crente quando ele morre? Os santos anjos do Senhor nos levam à presença de Jesus. Em que lugar? É no céu? Ainda não, mas é na sala do céu, na antessala, chamada paraíso. É o lugar de onde nós nunca devíamos ter saído se o nosso pai Adão tivesse observado a palavra do Senhor. A ciência chamada arqueologia está desenterrando coisas que estão nos impressionando. Porque até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos uma referência de que os nossos ancestrais eram homens macacos que mal sabiam falar. Mas o que está sendo desenterrado no mundo inteiro está demonstrando que havia e houve, nas eras passadas, gente sobre esse planeta que a gente não sabe se foi gente, se foram miscigenação de gente com seres angelicais. Leia lá o livro apócrifo de Enoque e você vai matar a curiosidade do que eu estou dizendo, mas com tecnologia que não se explica como se fizeram construções daquele tamanho, naquelas proporções, com aquelas perfeições. Isso é a nível mundial. Nós não sabemos o que está por vir, assim como nós não sabemos o que nos aguarda depois da linha dessa existência. Uma coisa nós sabemos: o céu nos aguarda. Cabe a mim, cabe a você fazermos a nossa parte para estarmos em breve com o Senhor Jesus no paraíso e nas eras da eternidade nós governarmos com o Senhor. Que Deus abençoe você, que a sua vida, estando cheio de Deus, seja um paraíso, seja um céu instalado em você. É o que Deus deseja para cada um de nós. Vamos ficar de pé. Nós vamos, nesse momento, louvor, ao som de uma música instrumental, consagrar o nosso dízimo, a nossa oferta. E você poderá vir à frente, consagrando ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta.